A paz de Cristo Jesus, que maravilha em tê-lo aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao canal Professor e é um enorme prazer poder estar aqui para juntos aprendermos um pouco mais acerca da Palavra de Deus. Em nossa pré-aula de hoje, nós iremos abordar o segundo livro de Samuel com a seguinte temática: o reinado de Davi, suas conquistas e conflitos. Todo o segundo livro de Samuel vai abordar uma belíssima história de altos e baixos na vida desse grande homem de Deus chamado Davi. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal e que você fique até o final desse vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo, deixe o seu joinha e compartilhe essa aula com outros professores, com a sua igreja, com um grupo lá do seu WhatsApp, para que mais professores possam ser alcançados e receberem o conteúdo, subsídio, ou ajuda para poder melhor ministrar a palavra de Deus. Então, vamos à nossa aula de hoje, que eu tenho certeza que você vai gostar muito de tudo quanto será colocado aqui, para a gente juntos aprendermos um pouco mais. Lembrando a você, querido professor, que todo o material que será apresentado aqui nesta noite, você também encontra lá na sala dos professores, aonde você pode pegar o arquivo em PDF, tem quase 20 páginas o arquivo em PDF, que você pode reproduzir e levar para a sua sala de aula, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre o segundo livro de Samuel e o reinado de Davi. Então vamos à nossa aula de hoje, né? Na aula anterior, nós falamos sobre o primeiro livro de Samuel. Na aula anterior, mencionamos sobre essa mudança de governo, de regime teocrático para monárquico. E com a escolha de Saul para ocupar o lugar de rei, a qual o povo solicitou para que Deus colocasse um rei sobre eles, para que eles pudessem ser como todas as outras nações, e Deus atendeu o pedido do povo, escolhendo para ser rei Saul, e Deus deu Saul conforme o coração do povo. E Saul desenvolveu o seu reinado, mas infelizmente ele não soube se conduzir adequadamente na presença de Deus, e Deus o rejeitou. Acabou se tornando um rei soberbo, um rei não obediente à voz de Deus e ainda ocupando um cargo, um local que não era dele. E Deus, por fim, rejeitou Saul. Quando Deus rejeita Saul, Deus escolhe Davi. Escolhendo Davi, dá-se início a um novo reinado. Só que antes de Davi subir ao trono, existe toda uma história por trás disso, que Davi não subiu ao trono assim, né? Da noite para o dia. A vida de Davi, ela é dividida em 4 períodos. São 4 períodos da história de Davi. Então vamos falar aqui sobre o primeiro período da história de Davi. Antes de Davi assumir o trono, ou antes de Davi ser ungido como rei, Davi era pastor de ovelhas. Ser pastor de ovelhas era uma ocupação nobre, ao contrário de que muitos pensam hoje em dia, que era uma ocupação desprezível, muito pelo contrário. Bem verdade que existia na época algumas pessoas que desprezavam tal profissão, tal ocupação. Mas não podemos fechar os olhos para a realidade de que muitos donos de ovelhas da época, eles mesmos pastoreavam o seu próprio rebanho. Era uma ocupação nobre, era uma ocupação que existia uma grande responsabilidade e confiança, porque existia vários tipos de pastores na época. Ou seja, o próprio dono poderia pastorear as suas ovelhas, vemos isso em Gênesis capítulo 4, versículo de número 2, ou
o pai poderia designar essa tarefa, essa ocupação para seus filhos, como podemos ver em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34, como é o caso de Davi, ou então os servos, escravos ou até mesmo assalariados, que também poderiam ocupar esta posição, esta ocupação, como podemos ver em João, capítulo 10, versículo 12 e versículo de número 13. Então podemos ver que esta ocupação era uma ocupação muito nobre, que necessitava de pessoas com grande responsabilidade. Davi era um pastor de ovelhas. Ele, sendo um pastor de ovelhas, ele tinha sobre os seus ombros uma grande responsabilidade diante das ovelhas de seu pai. Jessé tinha uma consideração um pouco diferenciada por Davi. Ou seja, quando em o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 10 e 11, vai nos dizer que Samuel foi a Belém para ungir a Davi na casa de Jessé, e Jessé fez passar todos os seus filhos diante de Samuel, e não era nenhum dos seus filhos, mas sim era o menor. Jessé se refere a Davi como o menor. Esta expressão, o menor, não se diz respeito apenas à estatura de Davi, por ser o mais moço, mas também tem uma designação dentro do hebraico que fala-nos sobre desprezo, fala-nos sobre insignificância, fala-nos sobre uma pessoa sem importância. Era esta a consideração que os familiares de Davi tinham por ele. Davi era rejeitado. A pessoa de Davi não era uma prioridade para o seio familiar de Davi. Não é à toa que Jessé, o seu próprio pai, reuniu todos os seus filhos para um grande banquete e não se preocupou em chamar Davi. Se preocupou apenas com os seus filhos que estavam ali naquela ocasião, e enquanto Davi estava no campo pastoreando as suas ovelhas. Nós sabemos que Deus mandou chamar a Davi no campo, através de Samuel. Samuel disse: pode chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa enquanto Davi não chegar. E quando Davi chega, Davi ele é ungido. Esse primeiro período da vida de Davi é chamado de unção profética, ou seja, foi o momento em que Deus separou Davi, começou a trabalhar na vida de Davi para que ele assumisse o trono. Este é o primeiro período da história de Davi. Antes do capítulo 16, nos bastidores de toda esta história, Davi estava apacentando as suas ovelhas. As suas não, as ovelhas de seu pai, com o seu cajado, com a sua harpa. Ali ele adorava a Deus, glorificava a Deus e apacentava as ovelhas. Davi, mesmo longe dos olhares, Davi tinha experiências para contar. Nós sabemos que Davi matou um leão, sabemos que Davi matou um urso e arrebatou da boca desses animais as ovelhas de seu pai, mostrando que Davi era um homem muito zeloso por aquilo que é colocado nas suas mãos, como a função ou a ocupação de ser pastor das ovelhas de seu pai. Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso para livrar as ovelhas. O coração de Davi era um coração verdadeiramente de um pastor. Esse primeiro período da história de Davi, ele não acaba apenas com a sua primeira unção, né? Ele continua ainda porque Davi não assume o trono logo de imediato. Davi era apenas uma criança, Davi era apenas um adolescente, na nossa linguagem de hoje. Provavelmente tinha entre os seus 13 aos seus 17 anos, mais ou menos, quando recebeu pela primeira vez a unção para reinar. Bem verdade que Davi, mesmo tendo recebido a unção para reinar, como escolhido como rei, ele não assumiu o trono logo de imediato. Mas antes, ele começou a frequentar
o ambiente real, ou seja, Davi foi chamado para ser o arpista do rei Saul. Devido à rejeição de Saul, Deus havia permitido que um espírito maligno atormentasse Saul e que este tormento só tinha alívio quando Davi dedilhava a sua harpa. Isso nós podemos ver no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16, versículo de número 23, que vai nos dizer assim: E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e o tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Nós podemos ver que mesmo Davi, tendo recebido a unção para reinar, ou a unção profética como escolha da parte de Deus, para que ele pudesse ser o futuro rei do povo de Israel, Davi não assumiu o trono, mas estava presente no palácio real, servindo como arpista. E todas as vezes que o espírito mau atormentava Saul, Deus usava Davi para dedilhar a sua harpa e o espírito mau deixava Saul. Ainda dentro desse segundo período da vida de Davi, que o primeiro período foi ele como pastor de ovelhas, e depois que ele recebe a unção, passa ao segundo período, que é como arpista de Saul e também como lutador, ou melhor dizendo, ele vence o gigante Golias. Esta vitória de Davi sobre o gigante Golias é um divisor de águas na vida de Davi. Acerca da batalha de Davi com o gigante por nome Golias, tem algo muito interessante que o nobre pastor Alexandre Coelho, em sua participação na obra Davi, as vitórias e as derrotas de um homem de Deus, pela editora CPAD, a primeira edição de 2009, nos traz algumas informações sobre o Golias, né? Na página de número 26. Se referindo a Golias, ele diz exatamente desta forma: ele não possuía rival entre os seus pares. No quesito estatura, a altura de Golias era entre 2,75 metros a 3,20 metros. Golias era, de fato, uma fortaleza que se movia. A sua armadura, de acordo com as nossas medidas, pesava entre 60 a 70 quilos e a ponta da sua lança cerca de 7 quilos. Golias era uma montanha que se movia. Este livro ele é muito interessante porque ele narra tudo sobre a vida de Davi. E este pastor, o pastor Alexandre Coelho, ele traz essas informações sobre esse grande guerreiro, literalmente grande guerreiro, Golias, um dos grandes gigantes que Davi teve que enfrentar em sua vida. Lembrando que Davi não só enfrentou esse gigante, Davi enfrentou os irmãos desse gigante também. Ainda dentro do segundo período da vida de Davi, nós encontramos também um momento de Davi, dele fugindo de Saul, porque o mesmo havia ficado com muita inveja a respeito das grandes vitórias e das grandes conquistas que Davi estava conseguindo. Por ele ter derrotado o gigante Golias, Saul coloca-o como líder de exército. E a sua vitória vem se tornando frequente sobre a vida dos demais exércitos nas guerras. E com isso, Saul desperta a inveja, desperta os ciúmes em Davi. Observe junto comigo o que está escrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, do versículo 5 ao versículo de número 9, e vai nos dizer assim: E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava a deferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo:
Preste atenção. O que vai dizer agora a respeito de Davi? Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. O que podemos ver é que despertou os ciúmes na vida de Saul por causa das grandes conquistas de Davi. Davi, mesmo recebendo a unção profética, mesmo sendo ungido pelo Senhor, ele ainda não assumiu o trono, Saul ainda estava vivo e agora perseguindo Davi. Perseguindo por inveja, perseguindo por ciúmes, perseguindo porque já não tinha o mesmo prestígio, a mesma aceitação do povo como Davi possuía. A inveja é algo terrível, até mesmo em nosso meio. Não pode existir estas questões de inveja. Todos nós temos um local no corpo de Cristo. Todos nós somos instrumentos de Deus para a edificação da igreja de Cristo. A perseguição de Saul com Davi fez com que Davi se ausentasse do reino e passasse longos períodos fugido, correndo de Saul. E com isso nós entramos na terceira ou no terceiro período da história de Davi. Ou seja, quando ele recebe a segunda unção, que é caracterizada como a unção de autoridade real. Você pode se certificar disso no segundo livro de Samuel, no capítulo 2, no versículo de número 4, que vai nos dizer assim: E então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá e deram avisos a Davi dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Observe que o texto vai nos dizer que estes homens de Judá ungiram a Davi sobre uma localidade, sobre um determinado pedaço de terra, sobre um determinado local geográfico para reinar. Esse local geográfico era Judá. Davi foi ungido pela segunda vez como rei de Judá. Ou seja, da sua primeira unção até a sua segunda unção, passaram-se aproximadamente 18 anos. Esta data de 18 anos sofre uma variação de acordo com muitos comentaristas, muitos estudiosos da Bíblia Sagrada. A data de 18 anos seria uma data mais próxima do período em que Davi ficou realmente fugindo, né? Ou seja, Davi se escondeu para não ser morto durante 18 anos. Quando Saul comete suicídio, os homens de Judá pegam Davi e ungem-o como rei em Judá. Este é caracterizado o terceiro período da história de Davi. E com isso nós chegamos no quarto e último período da história de Davi, relacionando-se ao fato dele ainda assumir o trono. Enquanto Davi reinava sobre Judá, o filho de Saul, por nome Isbosete, reinava sobre Israel. E com isso nós chegamos ao quarto período da vida, da história de Davi, que é o período em que ele recebe a última unção, que é denominada a unção sacerdotal. É onde ele é definitivamente estabelecido como rei de todo o povo. Após a segunda unção, passa-se em torno de 7 anos e meio, conforme nos informa o segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 11. E com isso, Davi é ungido pela terceira vez aos 37 anos e meio, aproximadamente. Desta vez, ele estava assumindo o trono de Israel por completo. Ele não só reinava sobre Judá, agora ele estava reinando sobre todo o povo. E com isso podemos ver que Deus
cumpre assim todas as promessas feitas para Davi. Davi agora é o legítimo rei de Israel, não só da tribo de Judá, mas sim de todo o território do povo agora. Davi é a autoridade máxima porque foi constituída por Deus. Apesar das oposições, apesar das perseguições de Saul, apesar das tentativas de matar a vida de Davi, Deus conduziu Davi para o plano a qual Deus já havia determinado que fosse concretizado na vida de Davi. Nada pôde impedir Davi de chegar ao trono e reinar conforme era a vontade de Deus. Observe comigo o que está escrito no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, do versículo 3 ao versículo de número 5, que vai nos dizer assim: Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebron perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Observe que é enfatizado a respeito da autoridade máxima de Davi a partir daquele momento, que ele é ungido como rei de Israel. Deus cumpre as suas promessas. Mesmo Davi passando por tudo quanto passou e chegando aonde chegou como a maior autoridade de Israel em termos de governo humano, Davi não deixou seu coração se ensoberbecer. Davi, muito diferente de Saul, tinha um coração humilde e um coração que atribuía a Deus a bondade, a misericórdia, a glória que a Deus é devida. Observe o que está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo de número 12. Esse versículo é maravilhoso e nos faz entender por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Na realidade, isso é um dos motivos. Existem muitos outros, mas primeiro vamos ver esse. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 12, vai nos dizer assim: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Observe, por amor do seu povo. Davi não atribuiu ao seu esforço, Davi não atribuiu à sua perseverança, Davi não atribuiu esta vitória, esta conquista, às suas habilidades militares, Davi não atribuiu esta vitória ao seu intelecto, à sua formação, Davi atribuiu esta vitória, foi a Deus por amor ao povo, por amor ao povo. Davi entendia que ele era apenas um instrumento de Deus que traria bênçãos para o povo que foi colocado ali por Deus, pela bondade e misericórdia de Deus. O coração de Davi é muito diferente do coração de Saul. Mas nessa belíssima história não existe apenas conquistas, não existe apenas vitórias, não existe apenas triunfos por parte do rei Davi. A beleza da Bíblia Sagrada é que ela é tão verdadeira, mas tão verdadeira, que ela não oculta os pecados de ninguém. Sendo ele Saul ou sendo ele Davi, todos os pecados são expostos para que a gente saiba que Deus ele pune, que Deus ele dá a recompensa e que a pessoa paga pelas consequências dos seus pecados. Na vida de Davi não foi diferente. Na vida de Davi nós encontramos conflitos, nós encontramos pecados e que foram pecados gravíssimos, mas porém o coração de Davi era um coração inclinado para a vontade de Deus e ele se arrependia dos seus pecados e alcançava a misericórdia de Deus.
Como diz a palavra de Deus, né? Aquele que oculta as suas transgressões, este não prosperará. Mas aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Vamos ver a partir de agora alguns conflitos que houve na vida de Davi, os pecados que ocorreram na vida de Davi. É óbvio que a história de Davi é muito extensa para pouco conteúdo registrado. Acredito que Davi poderia ter errado muitas outras coisas, mas foram destacados 3 pecados que acredito eu serem os mais graves que Davi cometera. Pecados estes que Davi pagou com o próprio peso sobre toda a sua família, sobre todo o seu reino, por todos os dias da sua descendência. Observe junto comigo este quadro. Nós podemos ver que o primeiro pecado que Davi comete é o pecado de adultério com Betseba. Está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 27, e 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 18. Nós podemos ver também que logo após ele cometer o pecado com Betseba, Davi descobre que Betseba está grávida, então ele pede para que Urias deite-se com a sua mulher para poder ele pensar que o filho era dele. Olha o que o pecado não faz na vida do ser humano. O pecado cega o ser humano ao ponto dele querer ludibriar, querer se colocar por cima, né? E fazer com que Urias pensasse que o filho era dele. Mas Urias não obedece à voz de Davi, não porque Urias era rebelde, mas porque Urias era fiel ao exercício militar que Davi tinha colocado ele. E devido a esta fidelidade, Davi comete um homicídio. O homicídio de Davi, ou seja, Davi induz a Urias, dá ordens ao chefe para que ele coloque Urias na frente de batalhas. E essa frente de batalhas custou a vida de Urias. E aí Davi comete o primeiro homicídio, né, do seu reinado. Primeiro, comete adultério. Segundo, comete um homicídio. O homicídio está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 14 ao 17, versículo 26 ao 27. E o terceiro pecado, que também é um pecado gravíssimo diante de Deus, que já é um pecado que fala mais sobre a intenção do coração de Davi e a falta de confiança que Davi teve no Senhor, está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 24, e no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. É quando Davi faz o censo, faz a contagem do povo, faz o censo militar. São esses 3 grandes pecados que a Bíblia registra, relata que são pecados gravíssimos que Deus falou com Davi e Davi se arrependeu de todos eles e alcançou misericórdia. A história de Davi é magnífica, é linda e nos mostra que Deus pega alguém que cuidava de ovelhas atrás das montanhas e faz ele ser rei em Israel. O coração de Davi, a bondade de Deus para com Davi, fez com que Davi triunfasse todos os dias da sua vida. Bem verdade que Davi, ser humano, cometeu estes pecados, mas, como foi falado, ele se arrependeu de todos eles e isso trouxe a misericórdia de Deus e o perdão de Deus sobre a vida de Davi, mas não livrou Davi das consequências do seu pecado. E estas consequências perpetuaram por longos e longas gerações da sua família. Então, na sala dos professores, eu irei deixar lá um PDF com algumas coisas a mais do que nós falamos aqui, principalmente sobre o pecado de adultério de Davi e o homicídio de Davi, porque pela lei Davi deveria ser morto. E por que Davi não foi morto? Lá na sala dos professores eu deixo o PDF com algumas explicações sobre o motivo pelo qual Davi não foi
morto, que ele deveria ter sido morto, né? E por que Deus se irou com Davi acerca do censo? Lá em Crônicas está dizendo que foi Satã, foi o inimigo, foi Satanás quem induziu Davi a fazer o censo, mas em Samuel está falando que foi Deus quem induziu Davi fazer o censo. E aí, né? Lá na sala dos professores, vou deixar o PDF para que você alcance essas respostas, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar aqui até o final. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário aí embaixo. Bom, nos perdoe, hoje nós passamos um dia bem corrido, muito cansativo, um dia bem atribulado na realidade. Peço que os irmãos nos ajudem em oração, ore por nós, intercedam por nossa vida. Esse trabalho que fazemos aqui é um trabalho voluntário, é um trabalho que eu, de espontânea vontade, quis ajudar os irmãos, mas é uma luta muito grande para nós desenvolvermos um vídeo como esse, o PDF, para poder ajudar nesse projeto da Escola Bíblica. Então eu peço que os irmãos nos ajudem, divulgue o vídeo, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário e intercedam por nós, tá bom? Nos vemos na próxima aula, que Deus continue lhe abençoando e ficamos por aqui. A paz de Cristo Jesus, uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma escola bíblica cheia da presença de Deus. Deus te abençoe, até breve.